Mas antigamente uma pessoa chegasse na igreja de paletó e gravata, de imediatamente chamava para sentar lá em cima. Né? Sabe nem quem é, mas chegou de paletó e gravata, já chama para cá. Aí, já aconteceu de eu chamar, no evangelismo, chamar uma pessoa para vir para a igreja. Essa pessoa, ela mora no terreiro de macumba, só que ele não é macumbeiro, mas ele é afastado. E ele casou com a filha da dona do terreiro. E ele morava lá, afastado e lá. Só que ele disse que não participava, só estava lá, que ele morava lá, não podia sair. Estava lá. E eu convidei ele para vir para o culto. E ele é afastado, viu? E ele nunca foi obreiro, mas afastado. Aí ele veio. Quando ele veio para o culto, ele, rapaz, mas eu não tenho roupa. Não se preocupe com roupa não, vá. Pois ele comprou um terno, gravata e veio. Aí ele veio para o culto e no culto, a primeira coisa que fizeram foi convidar a vir para cima. Ele mesmo, pelo temor que ele tem a Deus, ele... porque ele sabe onde ele está, né? Mas quem está na frente, por ser assim, muito bonzinho, muito, né? Já inocentemente chama. Dá para entender? Então talvez esse primeiro amor fosse o primeiro amor fraternal. Talvez, né? Porque se fosse o amor de Deus, ele não teria sequer discernimento para distinguir e identificar os que se diziam ser apóstolos e não são. Eu estou dizendo talvez, porque até o nosso material diz talvez. Né? Até o material diz talvez. Por quê? Porque são discussões teológicas que não se definem. Mas, e se a gente for analisar, há uma grande chance de ser o fraternal. Porque se fosse o amor com Deus, eles nem discernimento teria, nem disposição para identificar os que se dizem ser apóstolos e não são. E o que Deus quer de nós também é que venhamos amar uns aos outros, né? Então talvez o amor que eles haviam perdido, abandonado, era esse. Talvez. Só que eu lendo o material também, tem uma manifestação desse amor bem possível sem a outra. Caso posso dizer que eu amo a Deus, só não amo o irmão. Isso. Uma coisa Leva a outra. Não tem amor fraternal, não tem amor com Deus, Também não tem. É por isso que no material ele diz que é o amor a Deus. No material. Ele diz que é o amor a Deus. Só que se a gente for olhar o amor a Deus, por exemplo, é como eu falei, trazendo para a prática. Trazendo para a prática, é muito fácil a pessoa dizer que ama a Deus. Mas ela não consegue amar o próximo. Dá para entender? É muito fácil você dizer assim, não, eu amo a Deus. Teve um historiador, salvo engano, não estou conseguindo lembrar o nome dele, que ele disse assim, eu amo a Cristo, mas eu não tolero os cristãos. E aí? Né? É. Se você diz que ele, mas eu acho que amar só diz Por dizer, entendeu? Então assim, fica meio que contraditório e hipócrita ao mesmo tempo, né? Dizer que ama a Deus, mas não tolera o irmão. É meio contraditório. O cristão é contraditório. Agora para outras religiões aí, talvez dê certo, né? Que é pelo zelo e tal. Mas enfim, são colocações. A gente traz aqui para pensar, né? São colocações. No nosso material ele diz que é o amor a Deus. Eles tinham perdido o amor a Deus e Deus mandou voltar para lá. Tá? No material. Acende ali, por favor. A dedicação, né? Isso. Isso. É tipo a pessoa, o crente que virou religioso, né? Ele faz de forma mecânica,
sem nenhum prazer, faz por fazer, né? A irmã fala nesse sentido, né? Talvez eles tinham perdido isso aí, esse prazer de fazer a obra, essa alegria de fazer a obra. Talvez tinham perdido isso aí. Uhum. Faz sentido, né? Então vamos aqui, vamos avançar. Aí, isso para a igreja de Éfeso, né? Aí diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, versículo 5, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aí vem a recompensa, né? Aqui no nosso material, ele vai tecer também sobre os nicolaítas. E é o parágrafo seguinte, ele diz assim: os nicolaítas eram julgados logo cedo como adeptos de Nicolau de Antioquia, um dos 7. Deduzimos de Apocalipse 2, 14, 15, que eles mantinham o mesmo erro que os balamitas, a saber, ensinar a comer as coisas sacrificadas aos ídolos e a adulterar. Foram estas as principais matérias condenadas por decreto do concílio apostólico lá de Atos capítulo 15, versículo 29, né? Ele menciona aqui que Nicolau, ele ensinava o povo a adulterar e a comer coisas sacrificadas, algo que era diretamente confrontado pelos apóstolos, né? Diretamente, batia de frente. Comer carne sacrificada, carne sufocada. Paulo ele vai dizer isso em 1 Coríntios, né? Também. E aí, inclusive, ele vai mencionar, né, que a carne em si não faz mal não. Mas aí, exatamente, se gerar o escândalo para o irmão, aí você tem que... E tomando por base essa frase de Paulo, hoje mesmo, hoje em dia, no século XXI, pleno 2025, a gente vê discussões de crente, os irmãos, rodas de irmãos discutindo, dizendo que... coisa absurda. Eu escutei uma, que eu fiquei pensando, meu Deus, a que nível nós estamos? Uma roda de obreiros num jantar que teve, um jantar assim, um aniversário, aí, aniversário de crente. E aí uma roda lá de obreiros conversando, e naquela conversa saiu essa que eu vou dizer, dizendo assim: rapaz, se a gente for olhar ao pé da letra, não existe pecado. Né? Não existe pecado. Por quê? Só existe pecado porque o outro entende que é errado e vai se escandalizar. Porque se ele não se escandalizasse, não existiria pecado. Tá vendo aí como é perigoso, mano? Aí Paulo usou isso aí, né? O Paulo diz que é o aio, né? É o aio. Exato. Mas ele tomou por base isso, que só é errado porque o outro se escandaliza. Se o outro não se escandalizasse, eu podia fazer livremente. Tá vendo aí, mano? É perigoso, irmãos. É muito perigoso. Pois é. Pois é, né? Ó. Pronto, São João é uma polêmica aí, né? As comidas em festa junina, né? Pois é. E aí, né? Estaríamos como os nicolaítas?
Por causa do período, né? É. Aham. E aí, irmão Pedro? Eu sou na minha casa, aí lá, Aham. Mas se trouxer. nesse período que é aquele lá, Isso. É. Em homenagem a ele, né? É. Então as comidas são feitas de cada um, é. Eu falo assim porque aqui é uma sala de aula para a gente chegar nos pontos, né? É, porque quando for lá fora, o pessoal vão querer ouvir de você, né? E aí, o que é que faz? É. Aham. Porque assim, na Bíblia, existe aquelas limitações que Deus considerou sendo anátema. Anátema é o quê? Maldito. Né? Isso aqui é maldição. Não mexa. Não pegue isso aqui, né? E tem outras que ele nos dá autorização para a gente orar e repreender o mal, né? Então, nesse sentido, caberia o quê? O discernimento para a gente poder discernir. Aquilo ali, se eu comer, vou estar pactuando com o sacrifício que foi feito em homenagem àquele Deus pagão. Se eu entender que eu comendo vai gerar uma homenagem, então é melhor nem se meter nisso. Deixe lá, porque se tornou anátema. Por que se tornou anátema? Porque já foi feito num período festivo em homenagem àquela festividade. Né? Já foi em homenagem. Ah, é o bolo do São João. Ah, como é que chama? Os pés de moleque. Né? Tem vários, o cardápio é grande, né? A gente assim, não, irmã, faça o pé de moleque em maio, um mês antes. Quando passar o período, em agosto eu como, em agosto, a parte de novo. Então, assim, se você entender ali que tiver a plena ciência de que aquilo foi feito realmente em homenagem, aí é anátema. Mas, se não houver problema, por exemplo, tá tudo tranquilo, você nem sequer passou na memória, ore, repreenda o mal, que a sua motivação e a sua intenção ali, a sua consciência é unicamente em se alimentar, como Paulo disse, que aquilo não faz mal nenhum. Né? Ore, repreenda o mal, repreenda a impureza e coma. Quer ver uma coisa que era errado e Davi fez e não houve punição? Comer os pães da proposição. Dentro do templo. E ele vinha da batalha ainda mais. Ele e os seus homens vinham com fome. Entrou no templo. De quem eram aqueles pães ali? Do sacerdote, dos levitas, eram deles. Não era para ninguém mexer, era deles. Pão da proposição. Mas Davi veio, entrou no templo, comeu, deu para os homens também, todo mundo comeu. Ainda levou a espada de ele matou Golias, né? Dá para entender? E não houve punição não, ficou todo mundo caladinho, nem Deus falou, ninguém falou nada. Entendeu? Então assim, e aí, é pecado ou não é pecado? Vai depender da situação. Rapaz, não piora não, pô. Era. Deixou. Então, assim, vai depender da situação, né? O pastor que é daqui, o pastor Mariano Neto, ele uma vez falou assim, rapaz, se na hora vier já a mente, rapaz, isso aqui é pecado, isso aqui eu não vou fazer não. Se vier, já tenha como uma advertência e evite. Mas se não vier, vá, ore e siga em frente. Né? Só que aí é bom, esse conselho é bom, mas tem uma ressalva. Qual é a ressalva? Se o crente estiver com a mente cauterizada, vai vir a condenaçãozinha, mas ele ignora, porque ele nem nota. A mente está cauterizada. E é perigoso a mente cauterizada.
Por isso que é muito importante termos o discernimento. Né? Discernimento vale demais, demais. É igual respirar. É para sobreviver mesmo. Então, se vier essa condenaçãozinha, respeite e... Opa, não, vou mexer com isso aqui não. Isso aqui já senti a repreensão de Deus. Pronto, não se meta. Mas se não vier, ore. Não esqueça de orar, viu? Ore. E siga, mate a fome. Né? Porque vale mais a sua vida do que aquela comida. Né? Comida, nada faz, só desejo, aí já é outra coisa, né? Aí já incorre no outro pecado. Tá certo? Então aqui, para a gente não incorrer junto aos nicolaítas, né? Não incorrer junto aos nicolaítas, tá bom? E aí ele vai falar também sobre os Baalins. Os Baalins, eles cadê? Isso, de Nicolau, que é comer as carnes, a comida sacrificada. E os Balaíns de fazer o povo idolatrar, de desviar o povo, para fazer o povo pecar contra Deus, induzir o povo ao erro, a pecar, desviar o povo. Nesse sentido de Balaíns, do espírito de Balaão, né, eles faziam com que o povo desviasse de forma sutil. Nós, como cristãos, e principalmente quem é obreiro, está na frente, que tem o poder da fala, de se pronunciar e transmitir a palavra como ela deve ser, tem que ter muito cuidado para não fazer o povo pecar por um entendimento dele. Por isso que tem que ser fiel ao texto. Porque quando alguém recebe a oportunidade, você entende que aquele alguém está sendo usado por Deus. Presume-se que é Deus que está falando através da boca dele. Então, o que ele falar, nós temos por verdade e colocamos para a nossa vida para a gente viver, para praticar, né? Assim, a gente pega ali, recebe aquela palavra, foi de Deus, bota para a vida e conduz a sua vida conforme aquela palavra. Então, se tal pessoa ela tiver com o espírito de Balaão, né, como diz aqui, ela vai falar como se fosse da parte de Deus, só que é engano, para induzir a pessoa a erro e a pecar. E aí, meu amado, é perigoso. Por quê? Porque se você somente ouvir e receber cegamente, você vai estar correndo um grande risco de não caminhar no caminho que conduz à salvação. Você vai estar sendo enganado. Então, vale o quê? Para nós, a análise, fazer igual Paulo diz: examinai tudo e retém o que é bom. Examine, ouça, faça igual os bereanos. Tá falando? Peraí, deixa eu conferir. Ou então, se não der tempo para interromper e conferir, anota. Chegar em casa, confira. Não entendeu? Pergunte a alguém de confiança. Né? É muito importante isso. Porque senão, meus irmãos, a gente vai acabar incorrendo no pecado igual da igreja de Éfeso. E Deus já deixou a advertência. Eu tenho contra ti isso aqui. Né? Ou seja, estaríamos lutando contra a vontade de Deus. E aí eu pergunto, quem pode contra Deus? Quem? Ninguém, né? Ninguém. Então, não é você. Né? Não será você que vai poder contra Deus. Aí nas cartas, eu gostaria muito de ler carta por carta, só que não dá, né? Realmente não dá mesmo, não. Nós só temos mais uma aula e eu ainda vou entrar em outras. Eu pensava que hoje eu ia conseguir entrar, mas nem nas cartas eu consegui sair. Por exemplo, ó, tem os 7 selos. Eu pensei que eu ia chegar hoje nos 7 selos. As 7 trombetas. Eu já estava convencido de que eu não ia chegar nas trombetas. Chegar só nos selos, mas nem no selo eu cheguei. Então vai ficar a próxima aula um bocado de coisa. Então não perca, tá? Não perca, para que a gente consiga chegar nesse objetivo. Nas cartas,
eu vou deixar aqui como uma atividadezinha para que vocês façam um resumo, tá bom? Das cartas. Um resumo. Inclusive, deixa eu até compartilhar com vocês aqui cada carta. Cada igreja, aliás. A igreja de Éfeso ela é tida aqui no plano, no estudo, como a igreja desviada. Por que desviada? Ela abandonou o primeiro amor e Deus está mandando ela voltar. Volte. Né? Uma igreja desviada. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo é a igreja silenciada. A igreja de Tiatira é a igreja relaxada. Está anotando? Igreja relaxada. A igreja de Sardes é a igreja que não dá para entender. Morta. Igreja morta. A igreja de Filadélfia é a igreja abençoada. E a igreja de Laodiceia, todos sabem, né? É a igreja morna. É o resumo do que se retira do teor das cartas. E aí, porque a gente parte do pressuposto de que a carta a carta que Deus mandou escrever para o anjo da igreja daquela cidade, seja de Éfeso, de Esmirna, qualquer uma delas, ele deixa uma advertência, ou ele deixa um elogio, ele deixa uma exortação. Então, a partir do teor dessa carta, a gente classifica. Essa igreja, por exemplo, a Laodiceia, diz que ela nem é quente e nem é fria, ela é morna. Então, como se classifica ela? A igreja morna. Entendeu? Então, a gente parte do teor da carta, mas a presunção é que a carta seja verdadeira. Né? Então, se a carta é verdadeira, então é a situação da igreja. A igreja está assim. E aí é só a igreja de Laodiceia? Não. Laodiceia ela apenas representa inúmeras igrejas que tem igual a ela. Deu para entender que no começo a gente falou que as 7 igrejas da Ásia, elas são a representação dos tipos de igreja que existe. Né? Dos tipos de igreja. Então, existe igreja morna? Sem ser a Laodiceia? Existe. Tem ou não tem? Tem. Existe igreja morta? Né? Sem ser a Sardes, né? Sardes. Existe igreja morta? Existe. Mas é igreja. Mas está morta. Entendeu? Existe igreja relaxada? Existe. Igreja relaxada. Entendeu? Então, nesse sentido, a gente percebe que é o teor da carta, mas não se desvencilha da situação da igreja. Entendeu? É um recado para a igreja, né? Tá bom? Então aqui a gente vai encerrar por aqui, em virtude da nossa cruzada. E aí, na próxima aula, a gente já entra para a parte dos selos, das trombetas, na verdade o restante, né? Porque é a última aula. Tá bom? Então que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, tá?